como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve meus amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Já peço para cada um de vocês que acabaram de chegar, antes de mais nada, se inscreva e deixa aí o seu like para dar ajudando a gente. Agora, dito isso, né, uma ótima semana para todos nós, ótima segunda-feira. Amanhã tem Vascão, tivemos ontem o encerramento da 10ª rodada da Taça Guanabara, mercado da bola muito agitado, a situação aí do atacante André Silva, a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar bastante também sobre a partida entre Marcílio Dias e Vasco da Gama. A gente vai estar falando sobre o Alexandre Matos, vamos falar aí sobre outras situações, então já peço para vocês acompanharem o nosso conteúdo até o final. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, só mais um instantinho da atenção de vocês. Estão vendo aqui? Estrela Bet, isso mesmo, dá essa força aqui pra gente, se inscreva aí na Estrela Bet. Você que ainda não tem cadastro na Estrela Bet, a Estrela Bet aumentou o bônus no primeiro cadastro. Então, a primeira vez que você fizer o cadastro, quando você for fazer o seu primeiro depósito, a partir de R$20, a Estrela Bet vai te dar até R$500 de bônus. Isso mesmo, até R$500 de bônus a Estrela Bet está te dando no primeiro depósito. Como assim, Álvaro Silva? Gente, se você colocar aí, fez o seu cadastro na Estrela Bet, no link que eu deixei fixado aqui embaixo da tela, fez o seu cadastro na Estrela Bet, colocou aí exemplo, R$100, a Estrela Bet vai te dar mais 100, você vai ficar com 200. Se você colocar, por exemplo, R$200 na sua conta, a Estrela Bet vai te dar mais 200, você vai ficar com 400. Tudo isso para você ter chance de ganhar com uma das casas de apostas que mais vem crescendo no Brasil. Tem um know-how de aposta esportiva, futebol, vôlei, basquetebol, né, a NBA, Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Espanhol, Inglês, enfim, o mundo inteiro. Você assiste partidas ao vivo e ainda tem os jogos online. Tem o jogo do Tigrinho, o jogo das Minas, tem o jogo ali do Aviator, né? Tem vários jogos interessantes. Diga-se de passagem que na madruga o Tigrinho solta umas cartinhas, libera uma grana. Vale a pena vocês conferirem aí e já começarem a ter chance de ganhar com a Estrela Bet. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, vamos então dar início sem muita enrolação. É o seguinte, né? Ontem à noite surgiu a informação de que o Vasco estaria já acertado com o atacante André Silva, de 26 anos, brasileiro, que joga lá em Portugal com a camisa do Vitória de Guimarães. Porém, hoje pela manhã surgiu uma outra informação de que o São Paulo já estaria na parada há algum tempo. Então o que está acontecendo é o seguinte, o Vasco tinha acertado com o clube, com o Vitória de Guimarães lá de Portugal, para trazer o atacante André Silva. O São Paulo estava acertado com o André Silva e não com o clube. Então, ou seja, tanto o Vasco quanto o São Paulo estavam acertados, ao mesmo tempo não estavam. Por quê? No caso do Vasco, estava faltando o jogador da OK para vir jogar aqui no Rio e vestir a camisa do Vasco. E no caso do São Paulo, o jogador já tinha aceitado, faltava o clube lá de Portugal liberá-lo. Então, dentro dessa situação, o Vitória de Guimarães já sinalizou que não libera o atleta por menos aí de 3,5 milhões de euros, tá? Algo em torno de 18 a 19 milhões de reais. Essa situação teria atrapalhado um pouco a negociação envolvendo o São Paulo. O São Paulo queria aí parcelar mais vezes esse valor, queria reduzir um pouco esse valor. O Vitória se mostrou um pouco irredutível em relação aos valores envolvendo o André Silva. Já o Vasco já tinha acertado os valores, a forma de pagamento, mas o jogador estava reticente se quer vir jogar no Vasco ou não, porque lá no São Paulo ele vai disputar Libertadores, ele é de São Paulo, né? Então tudo isso está influenciando. Saiu uma notícia agora há pouco, na hora do almoço, de que o André Silva estaria já acertado com o São Paulo, que ele iria jogar no Vasco. Mas o Vasco, né, saiu uma outra informação que o Vasco vai ficar de olho, vai ficar ali, ó, no cangote. Qualquer brecha que o São Paulo der, o Vasco vai tentar a contratação do atleta. Fato é que nesse momento é muito difícil a chegada de André Silva aqui no Vasco. Ao que tudo indica, né, porque a gente vem observando alguns sinais, é que o atleta deve vestir a camisa do tricolor paulista, tá? Só um panorama para vocês, ele é brasileiro, tem 26 anos, 1,81 m de estatura, joga como centroavante, ponta direita ou ponta esquerda, mas a sua função primária é centroavante. Tem contrato com o clube lá de Portugal até junho de 2026.
na atual temporada. Lá na Europa eles jogam temporada metade de um ano e metade de outro ano, né? Então nas temporadas 23 e 24 lá de Portugal, ele entrou em campo em 28 partidas, anotando 13 gols e 2 assistências, são 15 participações em gols, tá, gente? Em toda a sua carreira ele entrou em campo em 132 jogos, marcou 36 gols e 11 assistências, uma média de 3 gols e meio por 3 jogos e meio, perdão, uma média de 3 jogos e meio para fazer um gol, né? Para participar de um gol, né? No total, aí, em toda a sua carreira, são 47 participações em gols. Ele foi revelado no Diadema, no caso aqui no Brasil, no futebol paulista, ele fez a sua categoria de base. Em 2015, vestiu a camisa do Shakhtar, né? O Shakhtar B ou o Shakhtar 2, a categorias de base também do Shakhtar Donetsk. Depois voltou para o Diadema em 2016. Em 2017 foi transferido para o Internacional de Porto Alegre. Depois de lá ele jogou em outras equipes, mas todas elas do futebol português, né? Ele teve passagem pelo Rio Ave, em 2017 o Rio Ave B, em 2019 vestiu a camisa do Arouca e em 2022 foi transferido para o Vitória de Guimarães, onde fez uma boa temporada. Agora, será mesmo, galera, que vale esse esforço todo, esse desespero todo? Sabe por quê? Eu vou falar para vocês aqui só um pouquinho dos números do Pablo Verratti. Olha só o Verratti, lá no Belgrano, 123 jogos, 63 gols. E aqui no Vasco, 27 jogos e 13 gols. Então o Verratti aí tem 76 gols já na sua carreira aí como atleta profissional, né? Aí a gente pega os números aí do André Silva, né, 36 gols, então o Verratti tem 40 gols a mais. É lógico, é óbvio que o Verratti é 10 anos mais velho do que o André Silva, né? Mas será que é isso tudo mesmo? Será que essa pressão toda? Porque, sinceramente, ele joga lá no Vitória de Guimarães, não é uma grande potência do time do Campeonato Português. Compete ali, coisa e tal, ponto. Tá fazendo gols? Tá. Mas será que é o parâmetro mesmo para chegar aqui no Vasco e arrebentar? Não sei. Fato é que tem essa novela aí. Lucas Pedrosa trouxe essa informação em primeira mão. Agora todo mundo já tá aí replicando essa notícia, né? Vamos aguardar para ver se existe alguma possibilidade dele chegar no Vasco ou não. Galera, agora daqui a pouco a gente fala mais do mercado da bola. Vamos virar um pouquinho a chavinha, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Copa do Brasil, né? O nosso elenco finalizou os preparativos para a partida de amanhã diante da equipe do Marcílio Dias hoje no CT Moacir Barbosa. As preparação encerrada. E é o seguinte, a gente tem um trunfo aí para essa partida que está no banco de reservas, né? Que é o nosso treinador Ramon Dias e o Emiliano Dias, o seu filho, né? Porque ambos, né, são copeiros, né? Eles têm essa qualidade. Vocês estão vendo essa foto na tela, os dois estão com a taça da Copa da Argentina, com o uniforme do River Plate. Eles são copeiros, né? Eles têm essa qualidade. Todos os clubes onde eles passam costumam brigar de igual para igual ali em competições de mata-mata, né? Então tomara que eles tragam, né, que eles adotem essa filosofia aqui no Vasco para o nosso Vasco brigar de igual para igual na Copa do Brasil esse ano. Aí quem sabe, né, a gente chegando aí nas fases finais dessa competição, a maior competição do mata-mata, né, do futebol brasileiro, né, gente? Aí é o seguinte, temos uma situação aí pegou todo mundo de surpresa, saiu agora há pouco à tarde essa notícia, é de que o nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet, não viajou com a delegação do Vasco para Santa Catarina porque está com sintomas gripais. A princípio a suspeita é de que possa ser Covid-19 ou dengue. Vamos torcer para que não seja nenhuma dessas duas situações, mas a suspeita existe, por isso então Dimitri Payet não viajou com o nosso elenco agora há pouco, o nosso elenco já embarcou, né? Então, infelizmente, vamos jogar aí diante a equipe do Marcílio Dias amanhã em Itajaí, sem o nosso principal jogador, a estrela da companhia, Dimitri Payet, então, que se encontra com sintomas gripais e, a princípio, com suspeita ou de dengue ou de coronavírus. Vamos torcer para que não seja nada, mas, infelizmente, nessa estreia da Copa do Brasil, vamos jogar sem o nosso camisa 10. Quem será o substituto? Eu vejo muita gente falando em Juan Esforza, né? Mas na minha opinião, acredito eu, posso estar enganado, acredito eu que quem deve desempenhar melhor esse papel de meia armador, do cara da criação,
de repente seja o Adson, tá, gente? Às vezes a gente esquece, acha que o Sforza e tal, mas o Sforza não é camisa 10, não é esse cara, ele é um camisa 8 ali, tem a qualidade e marca, né? Então, não sei. Alguns também mencionam a possibilidade de Bruno Prachedes, né? Enfim, vamos aguardar. Agora, dentro dessa situação, eu vou falar para vocês os jogadores que viajaram, que foram relacionados para essa partida aí. Bom, então como vocês já acompanham a arte na tela, é o seguinte, os atletas que viajaram para a partida diante o Marcílio Dias são eles: Adson, David, Deluca, Eric Marcos, Galdames, House, João Vitor, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon e Matheus Carvalho, Guilherme Medel, Paulo Henrique, Bruno Prachedes, Puma Rodrigues, Robert Rojas, Serginho, Juan Sforza, Pablo Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Esses são os jogadores relacionados para a partida de amanhã. O retrospecto do confronto entre Vasco da Gama e Marcílio Dias são 4 jogos na história, 2 vitórias do Vasco e 2 empates, né? Então vamos manter essa escrita aí sem perder para o Marcílio Dias. Sendo assim, a gente passa de fase e avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Galera, agora é o seguinte, né? Agora deixa eu ver, já falei tudo. Essa partida de amanhã terá a transmissão do Sport TV e do Premier. Agora sim, desculpa, tá, gente? Agora vamos lá virar a chavinha. Falando ainda agora do mercado da bola, né? Eu tinha falado para vocês, agora está confirmado ontem. O dirigente do Botafogo confirmou que o Botafogo tem sim um pré-contrato assinado com o volante Alan, cria da base do Vasco, jogou no Napoli, jogou na China, tá atuando lá nos Emirados Árabes, né? Então o Alan tem pré-contrato assinado com a equipe do Botafogo. Agora falando do nosso Vasco, né? O Alexandre Matos, que concedeu entrevista para a CNN Sports Brasil. Essa entrevista foi ao ar ontem, muito conhecido também como Domingo, né? Eu vou abrir aspas para uma frase que ele falou, né, nessa entrevista. Deixa eu ver, cadê? Aqui, abre aspas. A torcida voltará a ser feliz. Ponto, fecha aspas. Sinceramente, né, gente? Isso aí é o que todo torcedor quer ouvir, é o que todo mundo quer ouvir. Só que a gente tá ouvindo essa frase desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A vida inteira ouvindo essa frase. A torcida não vai mais sofrer. A torcida vai voltar a ser feliz. E o Vasco vai brigar, né? Quando o Eurico falou aquela vez, o respeito voltou, e voltou nada. A gente acabou caindo de novo, né? Então, assim, é complicado, né? Mas, dentro dessa situação de que o Alexandre Matos falou essa frase, o Vasco ainda segue no mercado. Saíram notícias agora há pouco, o próprio Lucas Pedrosa, mais jornalistas estão informando essa situação, que o Vasco tenta sim contratar mais um jogador para o meio campo, né, um meia atacante, que possa ser aí, não sombra, né, porque é difícil ser sombra hoje pro Dimitri Payet, né? 3, 4 jogadores aqui no futebol brasileiro hoje conseguiriam ser aí uma sombra pro Payet, porque ele tá jogando muita bola, mas o Vasco segue no mercado buscando aí sim um jogador, né, um meia armador, um articulador para ser o reserva imediato do Dimitri Payet, por exemplo. Se amanhã ele não puder jogar contra o Marcílio Dias, se ele tiver realmente com coronavírus, já vai fazer falta esse jogador para ser o substituto do Dimitri Payet. Por isso é importante sim o Vasco buscar no mercado mais um meia armador e também jogadores para o setor de ataque, né? Dentro dessa situação, o Vasco segue priorizando a busca de um centroavante. A gente acabou de falar aqui do atacante brasileiro que joga em Portugal, o André Silva. O Vasco segue procurando reforços no mercado. O Vasco vai trabalhar até os últimos dias da janela. A janela que se encerra agora em março, né, em meados de março. O Vasco vai trabalhar duro. Alexandre Matos, departamento de futebol, está mapeando jogadores sim no mercado, atacantes, meia atacantes. Só que é uma situação, né? As notícias que jogam pra gente na mídia, né? A Net Vasco, a Globo, né? São só notícias aí que ninguém sabe de nada, veracidade nenhuma, né? E quando jogam alguma notícia, igual jogaram ontem do André Silva, vem o São Paulo e atrapalha a situação. Então fica difícil, né, galera? Aí dentro, envolvendo essa situação ainda, né? Ainda envolvendo essa situação, o Vasco ontem negou, tá, gente? O Vasco negou que estaria negociando com o Davidson, tá? O Davidson muito ventilado, especulado, a torcida pedindo pra caramba ele aqui no Vasco, muita gente fazendo capa, né? Com cavadinha que o Davidson tá vindo pro Vasco. A diretoria do Vasco negou ontem, o Vasco não tá negociando com o atacante lá, com o Deivinho, né? É uma pena, eu gostaria de vê-lo com a camisa do nosso time. Aí eu faço uma pergunta pra vocês, galera. Já que o Vasco ia pagar aí quase 19 milhões de reais nesse André Silva jogando lá no Vitória de Guimarães de Portugal,
Tem o Giroud que vai ficar livre no mercado aí. O Vasco já gastou aí quase 20 e tantas milhas aí no David, né? Não sei, por que o Vasco não procura? Por que o Alexandre Matos, já que ele bate no peito, que é um diretor de futebol agressivo no mercado, que faz e acontece, contratações difíceis e não sei o quê, porque a gente fala do Paulo Brax aqui, a gente marreta ele, mas quem trouxe o Payet foi o Paulo Brax. Paulo Brax, quando falou agora a entrevista lá na ESPN, ele estava falando que fez várias reuniões com o Dimitri Payet, estudou sobre a ilha de Páscoa, lá a ilha onde Dimitri Payet nasceu, né, para poder falar sobre o lugar, para poder falar sobre o CT Moacir Barbosa, que tinha uma certa semelhança de uma montanha que tinha atrás, toda essa história aí para o Payet querer vir jogar no Brasil, e o homem acabou vindo. Então por que o Alexandre Matos não usa da sua expertise para tentar pelo menos, né, conversar com o Payet, pega um celular ali, faz uma chamada de vídeo, conversa com o Giroud. Se ele der o ok, as tratativas avançam. Se falar que não, para por aí mesmo. Não sei por que não. Em vez de ficar dando murro em ponta de faca, buscando jogadores que ninguém nunca ouviu falar, que a gente não sabe se é isso tudo, pode chegar no Vasco, pode arrebentar. Por exemplo, Paulinho Paula, todo mundo reclamou, chegou no Vasco, arrebentou. Está todo mundo chorando porque ele está machucado. Né, o Verratti, muita gente chamou de velho, chamou de ruim, não sei o que, chegou no Vasco, arrebentou. O Payet, todo mundo falou que era jogador aposentado em atividade, não sei o que, tá arrebentando. A situação do Galdames, que estava encostado lá no Genoa, tá jogando muito bem, já é o terceiro jogo que ele joga e joga bem. Né? Então assim, se o André Silva chegar no Vasco e chegar aí jogando bem, show de bola, ok, maravilhoso. Agora e se não jogar? Aí vão ser 20 milhões de reais aí, entre aspas, né, desperdiçados. Então, ô Alexandre Matos, faz um esforcinho aí, tenta trazer o Giroud. Se não conseguir ele, tenta trazer um outro cara com calibre aí, sei lá, entendeu? Não sei porquê esse desespero para trazer jogador de 26, 27, 28, 30 anos para gastar 20, 30 milhões de reais. E são jogadores que ainda, entre aspas, são pontos de interrogação. Porque a situação do André Silva, ele arrebentou ano passado, ele pode jogar bem esse ano e ano que vem acabar, e aí? A gente não sabe, lógico, é um grande ponto de interrogação. Por exemplo, se hoje o Vasco for lá no São Paulo e contratar o Caleri, não significa que ele vai dar certo no Vasco, porque o Caleri deu errado em outros times, ele só dá certo no São Paulo. Então tem toda essa situação, né, gente? Então vamos aguardar, o Vasco segue no mercado aí, priorizando centroavante e meia atacante aí, né? Agora, antes da gente estar falando aí da tabela do Campeonato Carioca, né, eu só quero dar ênfase aqui um pouquinho pro nosso Pablo Verratti, nosso argentino. Vocês estão acompanhando aí essa arte na tela, é o seguinte, né, gente? O Verratti, com a camisa do Belgrano, entrou em campo 123 vezes, marcou 63 gols, uma média de 0,51 gols por jogo, ou seja, a cada 2 jogos o homem faz um gol. E aqui no Vasco não é diferente, são 27 jogos, 13 gols, uma média também de 0,48, ou seja, praticamente a mesma coisa. A cada 2 jogos o homem faz um gol, isso sem contar as assistências, é por isso que eu tô falando, né? Óbvio, tem uma diferença aí, mas é por isso que eu tô falando. Temos que trazer um cara para ser sombra para o Verratti que tenha números bons, realmente bons. Não adianta pegar números só de uma temporada e parar por aí. Sinceramente, essa é minha opinião. Galera, agora vamos falar aí um pouquinho da tabela do Campeonato Carioca, né? Ontem à tarde tivemos aí o encerramento da 10ª rodada. O Urubu acabou vencendo a equipe do Fluminense pelo placar de 2-0. Segue uma arte na tela aí, os últimos 3 jogos da rodada que tivemos ontem, né? 2-0 Flamengo em cima do Fluminense, 2-1 Bangu em cima do Madureira e o Boa Vista venceu o Sampaio Corrêa por 3-2. Esses aí foram os placares, né, das partidas que encerraram a 10ª rodada da Taça Guanabara. Com isso, o Flamengo é o líder com 24 pontos, o Fluminense é o segundo com 21, Nova Iguaçu o terceiro com 21 e o Vasco vem na 4ª colocação, fechando a zona de classificação para as semifinais da competição com 19 pontos. O Botafogo, louco para entrar nas semifinais do Carioca, é o 5º colocado com 17, o 6º é o Boa Vista com 15, né? Observem que se o Botafogo perder e o Boa Vista ganha, e se o Vasco perde, não acontece nada, o Vasco continua. Eu ia falar que o Boa Vista entrava, mas não entra não. Então pro Vasco ficar fora, só se o Vasco perder aí, né, ou empatar, e se o Botafogo também empatar. Se o Vasco ganhar, o Botafogo pode golear, que não tem mais perigo, né, gente? Aí, olha só, a Portuguesa é a 7ª colocada com 14 pontos, o 8º é o Madureira com 10, o 9º é o Volta Redonda com 9, o Bangu é o 10º com 8 pontos, o Sampaio Corrêa é o 11º com 7 pontos e o Audax Rio, lanterna da competição, com nenhum ponto conquistado, né, gente? Ontem eu tinha falado para vocês que todas as partidas da última rodada seriam no dia 3, no próximo domingo. A Ferg já fez essas alterações. Vou colocar uma outra arte na tela para vocês acompanharem. Como vocês já podem ver, é o seguinte, gente.
Vamos ter duas partidas no próximo sábado, tá? No dia 2 de março, tá? Uma delas é Audax e Sampaio Corrêa, 4 horas da tarde no próximo sábado. E a outra aí, deixa eu ver aqui, é Flamengo e Madureira, que jogam também no sábado aí, 4 horas da tarde. Aí domingo, encerrando a rodada, temos 4 partidas, tá? No dia 3 de março, Fluminense e Botafogo, domingão, 4 horas da tarde. Aí depois os outros 3 jogos são às 6h10 da tarde, tá? São eles Vasco e Portuguesa, aqui no Rio e São Januário, 6h10. Volta Redonda e Nova Iguaçu, na Cidade do Aço, às 6h10 também. E Boa Vista e Bangu, às 6h10 lá em Bacaxá. Na minha opinião, né, facilitou para o Vasco essa situação, porque o Flamengo já está classificado, vai abrir a rodada, né? O Fluminense joga contra o Botafogo no duelo ali, desesperadamente do Botafogo, buscando essa vaga, né? E o Vasco enfrenta a Portuguesa depois do jogo do Botafogo, ou seja, dependendo do resultado do jogo do Fluminense e o Botafogo, o Vasco pode entrar em campo podendo até perder para a Portuguesa. É óbvio que o Vasco não vai entrar em campo com essa mentalidade, é óbvio que é a obrigação do Vasco vencer a Portuguesa que no momento só tem 14 pontos, se caso esse desastre aconteça dela vencer o Vasco, ela vai a 17, não vai em mais lugar algum aí no Campeonato Carioca, né? Na verdade, ela poderia ficar igualada com o Botafogo ali na briga ali pela Taça Rio. Não sei, gente. Sinceramente, não sei. Mas aí, olha só. Basicamente é isso. O Vasco só depende de si próprio, né? Caso o Botafogo derrape, o Vasco já vai entrar em campo sabendo do resultado. E o Urubu vai jogar aí, vai abrir a rodada, né? No sabadão, 4 da tarde. Eu acho que a Ferj aí fez muita coisa errada, a Federação do Rio, né? A gente teve o Campeonato Carioca, o campeonato inteiro fora do Rio de Janeiro. Aí chegou agora na última rodada, que era para ser todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário. Aí a Polícia Militar do Rio não autorizou que a partida entre Fluminense e Botafogo e Vasco e Portuguesa fosse no mesmo horário. Aí eu concordo em questão de deslocamento, de todo o aparato da polícia ali do GEP, né, do Grupamento Especiais de Policiamento em Estádio, tudo isso a gente entende. Agora, por que então a Ferj, por que então o Fluminense, por exemplo, esse clássico, Fluminense-Botafogo, poderia ter sido marcado, por exemplo, para o Espírito Santo, Brasília, Minas Gerais, enfim, qualquer lugar, os dois times têm torcido no Brasil inteiro, poderiam ter marcado esse clássico para outro lugar. Poderiam, por exemplo, deixa eu ver aqui... É isso mesmo, entendeu? Então assim, fica um pouco complicado. O Vasco, por exemplo, jogando contra a Portuguesa, poderia também jogar fora do Rio de Janeiro. Por que eu tô falando isso, gente? Porque aí a gente teria uma rodada com todo mundo jogando no domingo e no mesmo horário. Da forma a qual ficou bom para nós, pro Vasco. Porque o Vasco pode entrar em campo, como eu já falei, já classificado. Dependendo do resultado ali da equipe do Nova Iguaçu, Nova Iguaçu não, é isso mesmo, Botafogo. Dependendo do resultado do Botafogo, o Vasco pode até perder, que não tem perigo aí de perder a sua vaga. É óbvio que o Vasco quer ganhar, porque se o Vasco ganhar e o Nova Iguaçu acabar aí perdendo, né, o Nova Iguaçu que vai enfrentar o Volta Redonda, se o Nova Iguaçu perder, o Vasco passa o Nova Iguaçu, né, o Vasco vira aí o terceiro colocado na tabela. Não sei se seria benéfico também pela combinação no chaveamento no mata-mata, mas é isso, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Fica o registro aí, a rodada, a tabela, as chances do nosso Vasco, né? Vocês já acompanharam tudo, então de momento que eu tinha para trazer para vocês é isso, e eu vou ficar por aqui, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!